A gente que vai contar coisa que não pode ser contada, né? Mas ainda bem que ele parou. Estou muito contente de estar com vocês. É uma alegria tremenda poder vir aqui conhecer o estado do Sergipe, conhecer Aracaju e esse espaço tão abençoado. Agradecemos muito ao pastor Gilson que tem acompanhado a gente aí desde quarta-feira, ao pastor Jairo por nos permitir estar aqui no campo dele. É uma alegria, irmã Gilson, também estar com vocês. E esperamos que seja uma manhã muito abençoada. Nós estamos aqui para ler a Bíblia, estudar, mas também trazer um abraço muito forte do pastor André Dantas, que é o nosso presidente. Ele envia saudações a todos vocês e apresenta sempre esse lugar nas orações dele. Vamos avançar, vamos seguir para frente e cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Eu queria convidá-los a orar uma vez mais, para que nós possamos entender o conteúdo da Bíblia e que ele possa ser aplicado na nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez e louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. E queremos suplicar a atuação do Teu Espírito em nosso coração e nossa mente para compreender a Tua palavra e praticá-la em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu não vou tomar todo o tempo que o pastor Jafé me deu, disse que era 1h30, eu acho que em 1 hora a gente termina, então fique tranquilo que até às 3 da tarde nós vamos para casa almoçar. Ou janta logo, já economiza uma refeição, né? Com o preço do arroz não seria tão caro, tão ruim. Eu não sei a posição que eu devo ficar aqui para estar com vocês, porque eu não queria dar as costas para nenhum de vocês, mas eu sei que as contingências não permitem estar muito próximos. Eu vou tentar dar algumas voltas aqui. Se eu rodar muito e cair, vocês me ajudem aí para não ter complicação. Sabe que quando Cristo veio a esse mundo, muitas pessoas o seguiam. E gente ávida, com vontade de aprender acerca da salvação, escutava a voz dele, a palavra dele tocava o coração, e ele sentia algo que nenhum outro pregador antes dele conseguia realizar no coração deles. Então muita gente seguia Jesus, tentando encontrar a resposta para perguntas que ninguém havia respondido antes. Só que o problema é que quando Jesus começava a pregar, quem estava com ele não era só esse grupo de pessoas. Haviam também outros que tinham o coração dividido. Alguns queriam segui-lo, mas existiam alguns preconceitos no coração que não permitiam aceitá-lo como Salvador. E também haviam pessoas que seguiam a Jesus para encontrar defeitos na pregação dele, para provar aos demais que ele era um charlatão, que ele não era o pregador, não era o Messias que ele falava que era. E em uma dessas situações se apresentou um homem. E eu quero levá-los ao livro de Lucas, no capítulo 10. Se você pode acompanhar comigo, do versículo 25 até o versículo 35, é um encontro interessante que Jesus teve com uma pessoa um pouco diferente daquelas que o seguiam. Vamos lá? Vamos ler todos os versos, depois nós voltamos conversando e comentando sobre os mesmos. Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 35. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E ele prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-lhe, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem para mim, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Veja o quadro. Jesus pregando, talvez num lugar como esse aqui,
e muita gente ouvindo o sermão dele, ouvindo a orientação dele, e ele fala o que eles mais queriam ouvir, dizendo: todos vocês têm oportunidade de salvação, todos vocês podem ir para o céu, todos que estão aqui têm a chance de chegar lá e viver para sempre com Deus, sair desse mundo, da situação em que estão vivendo. Todos têm a oportunidade de passar por isso. E se levanta uma pessoa, não muito comum, porque aqueles que seguiam a Jesus tinham uma característica distinta dos que não seguiam a Jesus. Os mais avantajados, os mais privilegiados da sociedade não estavam perto de Jesus. E se levanta uma pessoa que não deveria estar ali, por causa do seu status, da sua posição, dos seus recursos. Se levanta alguém com uma roupa diferente. A roupa dele não era comum como os demais. E quando ele abre a boca, o seu linguajar não era como os dos outros. O seu vocabulário era mais rebuscado, mais profundo, tinha mais conteúdo. E segundo o texto da Bíblia, era um intérprete da lei. Em algumas versões, doutor da lei ou esperto da lei. Esse homem havia tido o que os demais não tiveram acesso. Esse homem tinha informação. E não se enganem, informação vale mais do que dinheiro. E dependendo da informação, o dinheiro do mundo não é capaz de comprar. Esse homem tinha acesso ao que eles nunca poderiam ter. Esse homem havia estudado. Talvez muitos que estavam ali não sabiam ler. E esse homem era um profundo conhecedor da lei. E lembrem-se que a sociedade dos tempos de Jesus, ela não era dividida. O Estado não era laico. A religião também determinava os caminhos da sociedade. Então, uma pessoa que conhecia a lei de Deus, que era conhecedor profundo da Bíblia, o que ele falava, todo mundo escutava. E aqueles pobres mortais que estavam ali, não tinham estudado como ele. Talvez alguns que estão aqui, que têm mais de 20 anos como eu, ou mais de 50 como o pastor Jafé, lembram do passado. Estudar não era fácil. As escolas não eram próximas. Talvez alguns de vocês não puderam estudar porque tinham que trabalhar para ajudar a família, ou talvez conheceram alguém que viveu assim, porque se fosse estudar, o orçamento era diminuído. Então, estudar não era fácil no nosso tempo de criança. Nos tempos de Jesus, ainda pior. E aí se levanta alguém que tinha o que eles não tinham, onde a palavra dele era lei para eles. Ele se levanta e diz assim: agora vou pegar esse homem e mostrar para os demais que ele é um enganador, que o que ele fala é mentira, que ele não tem condição de propor, nem de prometer algo que ele não conhece. E ele se levanta, segundo o texto, para colocá-lo à prova, para mostrar para os demais que ele não estava dizendo a verdade. Ele se levanta e pergunta: Senhor, o Senhor falou do céu, o que eu tenho que fazer então para ir para o céu? Jesus olha para o homem, consegue lê-lo rapidamente, e viu que era um intérprete da lei, e lança a pergunta para ele, e fala: você me diz o quê? Segundo a lei. O homem enche o peito e fala de coisa que ele conhecia. Senhor, para ser salvo, só duas coisas. Qual é? Amar a Deus e amar ao próximo. Só que nessa hora, o caçador se torna caça. Jesus fala: você falou muito bem. É só você fazer isso que está salvo. Ele queria colocar Cristo em maus lençóis, e agora ele que se viu todo enrolado. Porque todo mundo olhou para ele e falou: Jesus pegou esse homem de cheio. E ele não se contentou com a resposta, foi cavar um buraco mais profundo. E falou: Senhor, mas também me ajude a entender quem é meu próximo então. Eu sei quem é Deus, mas como eu posso definir quem é meu próximo? E Jesus olha para ele e diz: o seu conhecimento é muito pequeno, é insuficiente para entender o que eu vou explicar para você. Então vou tentar traduzir uma parábola, que é um recurso que nós usamos hoje, até hoje em dia, para ensinar coisas para as crianças. Porque crianças não conseguem entender tão facilmente como nós entendemos. Não que sejam inferiores a nós, é porque a experiência delas não permite compreender tão rapidamente coisas que nós compreendemos. Se você diz para uma criança que fogo queima, ele não vai entender até que o dia que ele queime o dedo. Aí depois ele vai saber o que é queimar.
Então as crianças não têm tanta experiência em alguns aspectos como nós temos. Então contamos histórias para que eles entendam algumas coisas que são normais para nós. E Cristo então olha para esse homem e fala assim: vou te ensinar, eu vou te explicar através de uma parábola. E ele conta a parábola do bom samaritano. E conta que um homem saiu de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho encontrou-se com a pior classe de gente desse mundo: ladrões. Os ladrões é uma classe que nunca está satisfeita com o que tem, sempre quer algo mais. Obrigado, irmão. Nunca está satisfeito com o que tem, sempre quer algo mais e algo dos outros. Viram um homem, atacaram a esse homem, golpearam tanto o homem, o deixaram semi-morto e foram embora com tudo que ele tinha. Ficou jogado à beira do caminho, sem nada. Esse homem, não sei porque saiu de casa, quais eram os planos dele, onde queria ir, de sorte que tudo se acabou. Estava jogado agora à beira do caminho, sem esperança, sem conseguir se levantar, sem saber o que fazer. E no meio desse ambiente de desesperança, de tristeza, de dor, de sofrimento, ele olha, e quem vem caminhando no meio do caminho? Antes. A primeira pessoa que veio, segundo o texto, vinha caminhando um sacerdote, e a esperança do homem renasceu. Ele pensou: olha só, esse aí é aquele que trabalha no templo, que é o responsável de me atender. Todo dia esse homem vai lá, oferece sacrifício, participa com a gente. Ele vai me ajudar. O sacerdote olha o homem e faz o quê? Desvia, passa longe. A gente pode até criticar o sacerdote hoje pela atitude dele, mas por que vocês acham que esse homem passou tão longe e foi embora e não se deteve para poder ajudar o homem? Quando a gente pergunta isso, uns falam: é porque faltava amor. Está certo, está correto. Mas talvez na cabeça dele ele encontrou algumas respostas que permitiram a ele, sem doer a consciência, de ir embora. Talvez olhou o homem e pensou assim: isso é um samaritano, não vou ajudar esse homem não. É de outra raça, é um estrangeiro, é um inimigo nosso, não vou mexer com ele não. E foi embora. Talvez pensou assim: se esse homem foi atacado, imagine eu. Lembra que o sacerdote tinha uma roupa como uma árvore de Natal, cheia de coisa, de pedra bonita, colorida, e ele falou: vou ser um prato cheio para ladrão. Se eu ficar aqui, eu vou correr risco, eu tenho que ir embora. E ele foi embora. Ou talvez pensou assim: nossa, já são 10h30 da manhã, meio-dia, tenho que estar no santuário, tenho que oferecer um sacrifício, fazer um ritual, alguma coisa, e me esperam lá 100 pessoas, 200, 300, eu não posso trocar 300 por uma, é melhor eu ir embora. E por último, talvez pensou assim: esse homem está morto. Olhou de longe, viu que não se mexia, não respirava, e pensou: está morto. E se um judeu tocasse num cadáver, o que acontecia com ele? Ficava impuro, imundo. E eu, como sacerdote, de forma alguma não posso ficar imundo. Eu tenho que seguir o meu caminho. E foi embora. E deixou o homem lá quase morto. O homem perdeu a esperança de novo. E agora vem caminhando um levita. E ele pensa: agora sim, esse vai me ajudar. Porque esse tem mais contato com a gente. É gente do povo, está envolvido diariamente conosco. Esse vai me ajudar. O levita passa, como o sacerdote, pensa o mesmo e pega o beco e vai embora. Não fica. E o homem, de novo, perde a esperança. E por último, para a tristeza desse homem, quem vem caminhando agora? Aí complicou a vida dele. Porque samaritano, pensamos que o homem era judeu, samaritano e judeu não eram amigos. Desde o Êxodo, eles tinham problemas históricos, de rivalidade, de problemas, eram inimigos, não se davam muito bem. Um olhava para o outro e não tinha vontade nenhuma de abraçar, porque eram inimigos. E ele pensou: se esse homem sabe que eu estou vivo, é provável que ele termine o serviço. Vou me fingir ainda mais de morto para que ele vá embora, porque se ele sabe que eu estou vivo, a coisa complica. O samaritano, então, olhou para o homem, talvez pensou o mesmo que pensou os demais que passaram antes dele. Os que passaram antes, talvez não tiveram o que ele teve, mas talvez passou pela mesma coisa na cabeça dele. Ele olha para o homem e, segundo a Bíblia, o coração dele foi movido por misericórdia. E ele não conseguiu avançar.
e talvez pensou, como os outros, que ele estava morto, mas não fez o julgamento só à distância, ele se aproximou. Porque julgar as coisas à distância é muito fácil. A gente não tem a compreensão real até que se aproxime. E ele chegou o mais próximo que ele podia. Não sei se tem algum profissional de saúde aqui, médico, enfermeiro. Tem? Aqui? Então não vou falar, deixa que a senhora fale para mim então. Eu acho que ele checou os sinais vitais. E a gente aprende, em desbravadores, alguma coisa, que a gente checa os sinais vitais olhando o pulso, a carótida, colocando o ouvido perto para sentir a respiração. Eu acho que ele fez isso, porque interessante que essa parábola está no livro de Lucas, e Lucas era médico. Talvez o aspecto da medicina não era o mais relevante, mas está incluso aí no processo de reconhecer se o homem estava vivo ou morto. Então ele chegou bem próximo, talvez tocou o homem e viu, está vivo. Vou tentar ajudá-lo. E nessa ajuda, segundo o texto, ele aplicou azeite e vinho. E a pergunta, ele aplicou primeiro azeite ou aplicou primeiro vinho? O que vocês acham? Primeiro azeite ou primeiro vinho? Por que o vinho? Vocês lembram do nosso famoso remédio quando éramos criança, o chamado mertiolate? Opa, já falou aqui que já sentiu, né? Era tão bom, pastor. É verdade, pastor. Era tão bom o mertiolate que ele me curava sem eu usar. Porque eu me cortava e tinha tanto medo da dor que eu nem avisava. Porque ardia e queimava. Porque acho que hoje não tem mais álcool no mertiolate, né? O que ardia era o álcool. E o vinho fermentado, álcool etílico, ajudava na asepsia, para limpar aqueles machucados que tinham já talvez entrado numa infecção, pelo tempo que estava lá misturado com terra. Ele foi então, tirou o azeite, limpou o machucado, e depois usou o vinho, limpou o machucado, e depois aplicou o azeite. O azeite já tinha propriedades curativas, para começar a restaurar os ferimentos que já foram limpos. Só que ele olhou para o homem e pensou, se vamos ficar aqui, a coisa vai complicar, tudo que eu fiz vai ser perdido. Talvez ele volte a ficar mais doente, ou os ladrões vejam que ele está vivo e voltem e terminem o serviço. Vou levá-lo para outro lugar, para um lugar mais seguro. Pegou o homem e colocou no seu próprio cavalo. Só que o homem também havia perdido, além do dinheiro e a saúde, as roupas. E seria muito estranho chegar numa cidade com um homem despido sobre um cavalo. Tirou a sua própria roupa, colocou sobre esse homem e levou para um hotel. Chegou no hotel, pediu um quarto, entrou para o quarto com esse homem, cuidou dele, até que ele pudesse melhorar-se sozinho agora, mas não o tirou do hotel, o deixou lá. Chegou para o gerente e falou, amigo, vou deixar aqui esse homem, está aqui o preço da noite, vou deixar um depósito de 2 denários, e você, por favor, cuida desse homem para mim. Quando eu voltar, eu pago o que faltar. Sabe o que Jesus estava fazendo aí? Explicando o que aconteceu conosco como humanidade. Aconteceu mesmo. Nós somos atacados pelo ladrão mais terrível desse universo, que é o pecado. E ele arrancou tudo de nós. Arrancou tanto que quase arrancou a vida. Faltava isso para que a humanidade não tivesse mais chance de ser restabelecida. Jogada à beira do caminho, empoeirada, ensanguentada, ferida, sem nenhuma possibilidade de recuperação. E aí, o bom samaritano, que a irmã White disse que é Jesus, o bom samaritano é Jesus, olha para a gente e vê que talvez pudesse ter uma chance de restauração. E ele corre o risco de deixar o céu e vir a esse mundo e ser atacado por esse ladrão e sofrer a morte. E aconteceu exatamente isso. Ele veio a esse mundo e morreu a morte que era para o homem que estava jogado à beira do caminho. Mas o coração dele foi movido por misericórdia, por amor, que não existia outro caminho para ele. Ele amou tanto que correu o risco e veio a esse mundo para resgatar a humanidade.
Só que, além disso, ele limpou as feridas da humanidade com vinho. Mas não foi com vinho comum, foi com seu próprio sangue. Tirou os pecados da humanidade com seu próprio sangue, um sangue derramado na cruz. Mas não deixou só isso. Ele passou azeite, ele colocou o Espírito Santo para transformar a vida das pessoas, para que os ferimentos não reabrissem. Ele não colocou a humanidade na sua cavalgadura. Segundo Isaías, ele colocou sobre os seus próprios ombros. E tirou as suas roupas e vestiu a humanidade. E segundo Apocalipse 3, vestiduras brancas são a justiça de Cristo. Ele nos cobriu com a justiça dele. E sabe o que fez? Trazendo para a atualidade, nos tirou de onde estávamos e nos trouxe para o melhor hotel que existe, que é esse aqui. Um lugar seguro, um lugar protegido, onde nós podemos ter menos propensão a ser atacados outra vez por esse mal que nos foi atacado. E a promessa é para todos que estão aqui, se nós nos cuidarmos uns aos outros, quando ele voltar, ele vai pagar o que nós gastarmos. É uma história muito bonita, é uma história muito interessante que reflete a salvação de Cristo pela humanidade. A história é interessante, mas eu quero voltar ao início, que ele estava respondendo a duas perguntas que o doutor da lei havia feito. A primeira pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E a segunda, quem é o meu próximo? E ele responde primeiro a segunda pergunta. Versículo 36, ele responde com a pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o próprio doutor responde: o que usou de misericórdia. E ele respondeu então: aí está o seu próximo. E a segunda pergunta, que foi a segunda resposta, que foi a primeira pergunta, e você perguntou o que você tem que fazer para ter a vida eterna? Está aí no final. Vai e faz o mesmo. Foi uma resposta prescritiva. Ele foi direto com o tema. A gente, às vezes, não compreende a profundidade da resposta de Cristo para esse homem, porque era um indivíduo que conhecia muito a Bíblia, tinha muitos privilégios, tinha acesso a informações que os seus antepassados ou seus pares não tinham. Esse homem era um profundo conhecedor da Bíblia, não perdia nenhum culto. Esse homem tinha a coleção dos livros da igreja completa. Tinha o canal da Novo Tempo na sua casa. Esse homem era um espetáculo de conhecimento. Só que era pura teoria. Era pura teoria. Já conheceu gente assim? Que sabe muito da Bíblia, mas atua pouco? Era esse homem. Um doutor da lei. O intérprete da lei. Tinha conhecimento tão grande que podia interpretar o que estava na Bíblia. Só que faltava prática. Faltava a prática. E foi isso que Cristo quis mostrar para ele, que a salvação está envolvida com a prática do Evangelho. Vá e faz o mesmo, é aplicável para a gente hoje em dia. Já se pensaram no privilégio que nós temos hoje de viver na igreja que nós vivemos? Hoje, antes de vir para cá, eu estava na igreja central e haviam duas comemorações de 91 anos da primeira igreja plantada aqui no Sergipe e de 65 anos da igreja central. Já pensaram o que esses homens e mulheres passaram para que nós estivéssemos hoje como estamos aqui? Já pensaram o que eles sofreram para que nós pudéssemos estar congregando hoje num lugar tão agradável como esse, com gente tão boa como vocês aqui? Já pensaram que para adquirir o conhecimento que nós temos hoje como igreja, os recursos que nós temos, muita gente nunca sonhou com isso? Estar num lugar como esse,
Se contássemos isso aí há 30 anos atrás, iam dizer que era utopia, que era uma ilusão muito distante. Nós somos privilegiados. Nós temos acesso a coisas hoje que as pessoas nunca sonharam em ter. Mas se nós queremos um dia estar nos céus, nós temos que seguir a orientação do próprio Jesus. Nós temos que atuar como ele atuou. Não tem outra regra, não tem outro caminho. Essa é a rota. É correr o risco. É correr o risco. A pregação do evangelho envolve riscos. E não podemos deixar isso para trás. Quando eu falo correr risco, é perder o meu tempo, talvez gastar o meu dinheiro, a minha influência, o meu status, entrar em lugares que talvez não entraria por outros motivos, mas eu tenho que correr o risco. E sabe de uma coisa? Talvez você tenha que morrer para pregar o evangelho. Mas se você quer ir para o céu, você tem que fazer a mesma coisa. Você não pode julgar as pessoas de longe. Você não tem esse direito. Você não pode olhar os demais e já ter a radiografia dele sem chegar perto. Tem muita gente jogada à beira do caminho hoje, precisando de salvação, e nós não temos o direito de agir dessa forma. Nós temos que chegar perto para conhecer a realidade, para saber o que nós podemos fazer. À distância, a assertividade do julgamento é comprometida. Nós precisamos, de alguma forma, nos aproximar mais, se possível, tocar as pessoas para saber como podemos resgatá-las. E o nosso toque não nos contamina. É como o toque de Jesus. Em lugar dele tocar e ele ficar imundo, a pessoa que é tocada por ele é purificada. E esse é o nosso toque. Ao entrarmos em contato com as pessoas, é para modificar a vida delas, não a nossa. E o topo da nossa prioridade deve ser a salvação de pessoas. Não importa que método vamos usar, que recursos vamos usar, porque tem gente que está jogada à beira do caminho e não pode se levantar. Somos nós os únicos recursos pelos quais as pessoas que estão jogadas nesse lugar podem ser restauradas. E se você tem planos, tem sonhos, de um dia estar nos céus, eu não vou usar as minhas palavras, vou usar essa aqui. Vai e procede tu de igual modo. Assim de simples. Há quantos anos estamos envolvidos com Deus e as coisas dele e não atuamos de igual forma? Querem ouvir a coisa mais interessante? Sabem que aqui, nessa manhã, conosco agora, tem pessoas que estão jogadas à beira do caminho? Estão ali sem saber como podem se levantar, como podem agir, como podem ser restauradas. A vida está em frangalhos. A situação dele, talvez moral, ética, familiar, financeira, está destruída. Ele não sabe como fazer. E muitas vezes estamos próximos, passamos do lado, mas não atuamos como bom samaritano. Sabem, queridos, de verdade, creio que esse lugar aqui tem um potencial gigantesco para salvar muita gente. Tem um potencial para resgatar muitos que estão jogados à beira do caminho. Mas temos que entender que cristianismo, que salvação é algo prático, não é teórico. Não é conhecimento adquirido que nos traz a certeza de que nós vamos para o céu. Aqui não fala de salvação pelas obras. Fala de exercer a salvação que um dia nos alcançou. Porque o caminho que leva ao céu não pode ser trilhado sozinho. Você tem que ir e levar alguém com você. Porque se você acha que vai para o céu sozinho, você está no caminho equivocado. O seu GPS está com as coordenadas distorcidas. E você vai acabar chegando em outro lugar. Nós estamos aqui com um propósito. Para ir para o céu. Para receber a salvação. Mas nós não podemos ir sozinhos. Temos que ir com alguém. Temos que levar alguém conosco. E nessa manhã, eu quero fazer uma oração de verdade pela sua vida. Eu quero apresentá-lo diante de Deus, porque hoje pode ser o ponto de partida para uma nova realidade para você.
onde você vai atuar talvez com outros olhos, onde você vai ter a oportunidade de fazer coisas bem diferentes. Vai atuar como bom samaritano e vai correr todos os riscos, vai priorizar outras coisas, vai gastar o seu tempo, vai analisar por outros ângulos as pessoas e talvez possa empregar mais esforços para que muitos mais se entreguem a Jesus. Mas também, se aqui entre a gente tem alguém que se sente jogado à beira do caminho, que não sabe o que fazer, talvez está usando o restinho de força que tem e não sabe como se levantar. Talvez está aqui porque pode ser como o seu grito de socorro, pedindo, por favor, alguém me ajude, porque a situação em que eu estou não é a melhor. Eu preciso de algo diferente. Eu já lutei muito, estou aqui todo machucado agora, mas eu preciso muito da ajuda de alguém. Se você está aqui conosco, com esse pensamento, com esse sentimento, sabe que você veio ao lugar certo. Deus está aqui para encontrar-se com você e nós estamos aqui para ajudá-lo, para que você se sinta restaurado, reerguido e tenha a chance de poder sonhar, tenha a chance de poder viver. E você também que nos assiste, saiba que você também é muito importante. Não importa onde você esteja, você é o recurso pelo qual Deus vai salvar muitas pessoas e você é o alvo do amor dele, porque ele veio a esse mundo para salvá-lo e para resgatá-lo. Perdoe mesmo pelo encontro com vocês, mas eu não posso sair daqui sem fazer duas perguntas. Você que está aqui e que sente que carece, que precisa, que necessita de alguma ajuda para ser restaurado, para ser reerguido, para ser transformado. E quer dizer assim, não sei o certo que tenho que fazer, mas eu quero pedir ajuda, para que me ajudem a definir o que é certo, a seguir a rota correta, para que minha vida física, familiar, social, financeira, espiritual possam ser restauradas. Eu quero me colocar nas mãos de Deus para que possa ser dirigido e guiado por Ele. Se você está aqui conosco e se sente assim, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus em oração. Eu quero interceder por você, para que o poder dele opere de maneira miraculosa na sua vida. E tudo que você necessita e um pouco mais possam acontecer com você. Se há alguém aqui, eu queria ver a sua mão levantada, assim. Quer pedir ajuda? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora é para todos nós. Se você quer dizer assim, Senhor, eu entendo o meu ministério, por que e para que eu fui chamado. E quero me comprometer contigo, Senhor, de trabalhar pela salvação de pessoas. Eu quero agir como bom samaritano. Eu quero me comprometer contigo de fazer o que deve ser feito e um pouco mais para salvar pessoas. Se você quer dizer isso para Deus e quer se comprometer com Ele, agora não é só levantar a mão. Quero que você fique em pé, porque eu quero orar pela sua vida. Quero entregá-lo nas mãos de Deus, para que você possa ser usado com poder para resgatar as centenas, os milhares que estão jogados à beira do caminho, para que muitos possam estar nos céus, que nós possamos estar nos céus e possamos ir acompanhados de muitas pessoas que nós vamos alcançar através do amor de Deus operando em nós. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação. E, Senhor, queremos transmitir tudo isso para as pessoas que necessitam. E é por isso que nessa hora estamos colocando a nossa vida em Tuas mãos, para que Tu possas usar de acordo com a Tua vontade, mas com o objetivo de salvar pessoas. Queremos agir e atuar como atuou o bom samaritano da história e como Tu atuaste na nossa vida. Queremos alcançar os perdidos e colocá-los num lugar seguro. É por isso que nessa hora nos consagramos a Ti,
suplicamos o Teu Espírito Santo em nossa vida e nos comprometemos a fazer o nosso melhor para que possamos chegar aos céus acompanhados de muitas pessoas. Dá-nos a Tua bênção, abençoa esse lugar, abençoa a administração desse campo, abençoa todos os envolvidos nesse processo, para que juntos sejamos agentes de esperança. Dá-nos um sábado em Tua presença, em Tua companhia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor João, que bênção, muito obrigado. A gente vai estar orando pelo Pastor João, que o Senhor continue sendo esse vaso nas mãos do Senhor, trazendo essas mensagens que aquecem nosso coração e nos lembram para que estamos aqui, porque estamos aqui. Deus te abençoe, querido. Foi um prazer. E você que esteve aqui conosco, esse foi o Encontro Comunidade, ele acontece todo sábado, às 10 horas da manhã. Foi gostoso, né? Tenho certeza que você se sentiu muito feliz e está com o coração agradecido a Deus pela oportunidade de ter estado aqui conosco. Esse é o Espaço Novo Tempo. E você que está em casa ou em qualquer lugar, através dessa transmissão, a gente quer lhe dizer que também você é sempre muito bem-vindo. Ou aí onde você está, ou aqui presencialmente na casa do Espaço Novo Tempo. Hoje ainda temos um novo encontro, às 18 horas em ponto, a gente começa ao Viva. É um encontro muito especial. Chegue cedo para garantir o seu lugar, ainda temos algumas limitações de espaço, mas se você quer estar conosco presencialmente, venha cedo. Chegue um pouquinho antes das 18. Se não, fique onde você está e assista a transmissão. Que Deus te abençoe, que Ele te leve em paz para casa, que Ele cuide da sua vida. Foi um prazer revê-los e um feliz sábado. Um abraço. Lembrando que a saída é por aquela porta ali. A gente vai ficar ouvindo uma musiquinha que o Life vai colocar ali e a gente vai saindo devagarinho por aquela porta ali.